Graça e paz, queridos, estamos felizes por mais uma vez estarmos vivos na presença de Deus com o programa Palavras de Fé. Estamos no ar hoje com uma convidada, hoje a missionária, pastora, psicóloga Marta aqui conosco. Seja muito bem-vinda, missionária, fique à vontade, quer cumprimentar o público bem à vontade. Uma boa noite a todos. Pastor Fábio, muito obrigada pelo convite, pela honra, de poder fazer parte desse programa. Confesso que para mim eu me sinto muito honrada e muito feliz por essa confiança. Uma boa noite a todos. Amém. Maravilha, missionário. Vamos começar, eu sempre começo por aqui. Conta um pouquinho como é que Cristo te encontrou, como é que foram os teus primeiros passos em Cristo Jesus até esses dias. Na realidade, eu sempre costumo falar que desde o ventre eu já era cristã, né? Então, meus pais, foram os primeiros líderes da cidade que vieram para cá e fundaram um ministério que eu digo assim, grandioso na parte de ganhar almas, né? Sim. Então, muitos da cidade, muitos cristãos foram batizados pelo meu pai, então ele deixou um legado muito lindo. E eu sigo esse legado, né? Então, eu digo que desde o ventre, porque eu já nasci e cresci dentro de um berço cristão, né? Então, tendo uma visão diferenciada de algumas coisas ligadas à igreja. Sim. Porque o meu pai tinha uma visão um pouco diferenciada, porque naquela época não havia muito estudo. Era a base bíblica e se ligava à Bíblia e não fugia muito fora, né? Como hoje nós temos esse conhecimento, tanto né? recurso Isso, externo, no caso, né? Hoje nós temos muitas formas de atrair o conhecimento para a nossa vida cristã, né? Sim. E até esses dias aí surge o amor pela psicologia. Onde entra a psicologia no meio desse pastorado, desse lar cristão, desse cuidado do povo de Deus? Na realidade, pastor, eu sempre costumo dizer que eu já atuava antes de me formar, né? Porque trabalhar com o povo requer amor, né? Requer um comprometimento, requer se doar. Então, eu fui em busca de um conhecimento maior para aprender como lidar com certas situações que surgem dentro do meio cristão, né? Porque a minha vida foi em função de ver o meu pai e a minha mãe lidar com o povo, lidar com igreja, lidar com grupos, lidar com pessoas de diferentes classes sociais. Então, ali envolve o quê? A base bíblica que a gente já conhece, né? Só que requer um passo a mais no conhecimento. E quando nós vamos para psicologia, nós vemos uma ciência que ela estuda a área humana num todo, né? Emoções, comportamento, pensamento. Então, é algo que amplia a nossa visão. Sim. Como líderes, né? Na verdade, então, foi para psicologia para servir no ministério. Isso aí. O ministério exigiu isso de você e despertou essa paixão. A questão do ajudar pessoas. Sim. A questão. Essa foi a principal questão. Porque quando a gente ama o nosso próximo, como a palavra de Deus, ela nos declara, né? Amar o próximo como a nós mesmos, como a Deus. Enfim, nós vamos buscar formas de ajudar o próximo. Sim. Né? Então, e qual a importância da psicologia no meio cristão? Porque tem toda aquela questão do cuidado pastoral, como a senhora falou, que tem que cuidar das pessoas, cuidar dos sentimentos, da alma das pessoas. E qual a importância da psicologia em nosso meio hoje, da comunidade cristã? Pastor Fábio, é um tema valioso demais, porque assim, eu sou convidada em muitas igrejas, muitos eventos, né, para levar uma palavra, para ministrar uma palavra. Então, quando eu sou convidada, eu sempre pergunto, tá, mas eu posso levar a psicologia ligado à Bíblia? Sim. Ou somente ministro a Bíblia e não ligo a área humana? Porque é algo de mim, assim, eu não me vejo diferenciando a Bíblia da área humana, porque a Bíblia, ela fala muitas questões ligadas ao comportamento, né? Sim. Então, quando nós falamos disso, existe muitos dogmas, existe muito preconceito, existe muitos rótulos, né? E a Bíblia mesmo diz, se me permite, eu vou abrir. Fique à vontade.
A Bíblia mesmo vai nos falar em Oséias 4:6, né? Que o povo, ele perece, ele é destruído por falta do conhecimento. Sim. Então existe muito aquela questão do achismo dentro de algumas igrejas, que somente tem a base bíblica e não permite que a psicologia entre no meio da igreja para ajudar. Porque o que é a igreja hoje, no seu ponto de vista, pastor Fábio? A igreja é o corpo de Cristo, é a comunidade onde um vai ajudar o outro, vai encostar o ombro para cuidar da vida do próximo, né? Com amor, com dedicação. E o amor ágape de Cristo é justamente isso, né? Abrir mão da nossa vontade para viver a vontade do nosso irmão, para ajudar o nosso próximo, né? Exatamente. Só que ali no meio, eu gosto muito de grupos, tá? Tenho um trabalho muito grande assim, nessa parte de grupos, porque é um grupo diferenciado. O povo cristão, ele é um povo diferenciado. E nós olhamos para o cristianismo, Cristo é o centro do cristianismo, né? Então, muitas das vezes, em algumas igrejas, diferem que cristão é só aquele que é evangélico, né? E não é, né? Nós temos que ter uma abertura de mente para compreender que é uma união de religiões, né? Porque assim, quando nós olhamos para a palavra, Deus, ele não fala de religião. O que Jesus veio fazer? Ele veio pregoar o amor e a união entre o ser humano. Sim. E o que o ser humano faz hoje? Ele distingue, ele separa muitas coisas. Coloca divisão. Né? Coloca divisão em muitas coisas. Então, assim, eu conheço líderes que eles não aceitam que a psicologia faça parte do meio cristão, né? Eu trouxe aqui um livro que inclusive foi um presente do meu esposo, do pastor Rony, né? Que eu estou também neste caminho pela ajuda e pelo incentivo dele, né? Sim. E quando eu propus para ele para ir em busca de um conhecimento maior, ele foi uma pessoa que me impulsionou a chegar nesse conhecimento. Então, foi muito lindo porque eu queria muito este livro, né? E quando eu cheguei em casa, o livro estava comprado. Ele tinha ido lá e disse, olha, eu vi um livro que é a tua cara. E realmente eu fui em busca, né? Vou mostrar aqui. A Psicologia Pastoral, que todos os líderes e pastores que puderem ter esse conhecimento, né, que esse livro traz, e existe também uma pós-graduação nessa área. Qual é o autor desse livro? Esse livro é o pastor e psicólogo, né, Jamiel de Oliveira Lopes. Ótimo. E ele fala, então, a ciência ligada ao comportamento humano, ligada à Bíblia, à base bíblica. Mas tudo isso auxiliando o ministério de líderes. Para um serviço, que é o servir ao outro, né? Sim. Aqui também eu trouxe também a psicanálise da religião também. Foi um pastor, Gilberto Novaes, que ele fala então a importância do cristianismo dentro das igrejas, né? E ligando a clínica da psicanálise. E a psicanálise, ela tem como pai, né, o Freud, né? E eu também trouxe aqui, já mostrando aqui, um livro que ele é muito raríssimo. Eu fui em busca dele e consegui um exemplar, né? E de Freud a Deus. É um psicanalista que ele tem diversos livros, então, que ele liga a parte da psicanálise com a religião. Então, quando nós precisamos desse conhecimento, de aprimorar esse conhecimento para compreender o porquê que eu devo deixar que a psicologia entre na igreja, qual é o ganho que eu como líder vou ter? Sim. Eu vou compreender coisas que vai além do espiritual. Sim. Porque existe algo que nós precisamos, eu por ser, né, pastora cristã e psicóloga, atendo muitas pessoas que dizem, olha, eu te procurei porque você entende a área espiritual. Sim. Mas dentro da clínica tem que haver uma separação de conhecimento. O espiritual é uma área e a psicologia é outra área. Eu não posso, né, misturar, porque existe a ética profissional. Claro. E qual a diferença? Psicologia com psiquiatra com psicanálise?
Na Mais realidade, aprofundado? a psicanálise é uma teoria da psicologia. Aham. Né? É uma teoria, né? Sim. De muitas outras. E o psiquiatra, ele é um profissional que ele estuda a psique humana num todo, né? E a parte da farmacologia, que é da medicação. Sim. O psicólogo, ele não entra nessa área da farmacologia. Não dá medicação. Não. Ele trata o mental, ele trata o emocional, Sim. os sentimentos. Mais na base da conversa, aconselhamento. Isso aí, isso mesmo. Sim. E como fazer, pastora, para lidar com esse preconceito da liderança em meio à igreja? Porque tem grande parte da liderança não aceita, diz, não, quem tem que cuidar das ovelhas é o pastor e tal. E como discernir o tempo exato, a hora exata de separar, não, o pastor conseguiu ir até aqui, agora você precisa de uma ajuda profissional. Qual é o ponto exato para a gente dar um aval, um marco para as pessoas que estão nos assistindo, a hora de encaminhar para um profissional? Olha, pastor, existe muitas doenças, né? Psicológicas, psicomáticas, físicas, existe muitas questões ligadas ao ser humano, né, que precisa ser avaliada com muito cuidado. Eu costumo falar, nem tudo é espiritual. Então, existe a depressão, a ansiedade, e no meio cristão existe muitos cristãos doentes, existe. Porque nós queremos estar conectado em Deus e nós muitas vezes se conectamos tanto com Deus que esquecemos de cuidar do nosso corpo físico, da nossa saúde mental. Então, quando nós nos esquecemos, é normal nós ficarmos doentes. Sim. Então, como líder, né, eu percebo pelo pastor Rony, né? Quando ele ministra, ele fala muito as questões ligadas ao comportamento, ao emocional. Porque quando um membro chega para o seu líder e diz assim, olha, eu estou sofrendo, né? Estou passando por isso, às vezes no casamento, num relacionamento de pai e filhos, né? É o momento de procurar, talvez, como não se resolveu na questão espiritual, que é orando, que é buscando, que é intercedendo por si mesmo, né? É um momento de procurar um profissional, né? Uma avaliação, talvez psicológica ou até mesmo médica. É que é complicado da pessoa aceitar, né? Geralmente o cristão não quer aceitar. Não, né? muitos não querem. Por causa desse rótulo, né, que foi colocado que se está passando por essa ansiedade é porque não tem buscado a Deus, se está passando por depressão é porque não tem orado. E uma palavra, um conselho para essas pessoas, para abrir mão desse preconceito, desses rótulos, o que você falaria para essas pessoas? Olha, eu sempre costumo dizer uma frase que se ouve muito, né? Que psicólogos são para pessoas malucas. O que eu digo sobre isso, pastor? E digo a todos, né? O psicólogo, ele somente atende pessoas inteligentes. Porque como que você vai falar de comportamento, de pensamento, de emoções com alguém que não se conhece? Sim. Então, quando você vai para a clínica, quando você vai para uma sessão psicológica, lá você vai aprender a se autoavaliar, a se analisar e a se perceber como ser humano num todo, a se conhecer, a conhecer o seu eu. Então, eu sempre digo assim, quando você perceber que está com uma sobrecarga muito grande, principalmente ligado ao emocional, que não consegue mais lidar sozinho, é o momento de procurar sim, talvez uma conversa, talvez algo que amplie a tua visão sobre si mesmo, que vai te levar a ver que a psicologia ela vai te auxiliar num todo, num geral. Eu sempre digo, vai mudar a tua visão sobre si mesmo, né? Eu sempre costumo falar essa frase. Vai aprender a se conhecer mais também, né? Porque muitas pessoas chegam num sofrimento muito grande que não conseguem lidar com as suas questões internas, que é a nossa alma, né? Porque quando você está com uma dor na alma, que é o mundo interno, tu vai no médico, tu vai pedir para ele um remédio para dor na alma, não existe remédio para dor na alma. Então você precisa conversar com um profissional que vai te avaliar num todo,
né? Como um ser humano, enfim, que tem as suas particularidades, que tem as suas dificuldades, que tem as suas questões particulares, as suas deficiências, eu costumo dizer, né? Sim. E tem algum número, pastora, da quantidade de pessoas com esse tipo de traumas, não sei se posso colocar assim, que tem aumentado? Porque que tem aumentado é perceptível, né? A gente percebe nas pessoas, e o fruto disso eu culpo muito o telefone hoje em dia, que tem sido o causador de muita depressão, de muita ansiedade. Exatamente. E tem algum número aproximado de quanto tem subido esse número por ano, anualmente? Olha, pastor, não se tem um número exato, né? Porque a gente é assustador, infelizmente, a gente tem bebês, né? De 2, 3 aninhos que já apresentam problemas psicológicos, problemas de controlar as suas emoções. Então, assim, explosões de raiva, porque eu costumo sempre dizer, nós adultos, nós conseguimos nomear onde dói, por que dói. E eles são seres assim que vieram ao mundo, estão recém conhecendo o que é a vida. E eles não sabem dizer aonde que dói. Então, já muito cedo, já desde muito cedo. Então, esse número tem acrescido muito. E doenças diferenciadas. Não podemos dizer que a doença do século é tal doença, porque existem muitas outras doenças que recentemente estão sendo estudadas. Então, eu creio que com tudo isso que nós estamos passando, vai crescer muito mais, pastor Fábio. E os profissionais não estão dando conta mais, né? O profissional dessa área que compreende o ser humano num todo, ele tem que ter um cuidado com a sua saúde muito grande, porque é muito fácil de você se esquecer de si somente para cuidar do outro, né? E cair na própria magia. E cair na própria... É verdade. Na própria doença. E qual o paralelo que daria para fazer? Como a senhora disse, não dá para misturar a parte espiritual com a parte profissional. Mas o que tem em comum entre as duas áreas? Bom, eu sou suspeita a falar porque eu amo as duas áreas, né? A psicologia, eu sempre digo assim, é a minha vida, é a base da minha vida, e a psicologia, a base cristã também. A Bíblia, para mim, é um livro, assim, excelente, que tem receitas de como nós nos modificar como ser humano, né? Só que, pastor, é difícil fazer essa diferenciação. Sim. Tem que ter muito trabalho psíquico, né? Tem que ter um controle muito grande da sua mente. E eu creio que cada dia mais nós vamos ter muitos conflitos entre as duas áreas, né? Porque nós vemos na mídia hoje que muitas pessoas vão lá, trazem um assunto ligado à religião, e as pessoas já vão misturando com a questão psicológica, com a questão comportamental, elas não sabem diferenciar, né? Então, muitas pessoas não conseguem fazer essa separação. Tem que haver muito controle mental e uma visão aguçada, eu digo, para as duas áreas, para você não misturar essas duas questões na área humana, enfim, no meio cristão. Sim. Também. E o acúmulo de informação tem sido essencial também nessa questão de sobrecarregar a mente das pessoas. O que eu costumo sempre falar para os grupos que eu lidero, né? Tenho certeza qual é a fonte que trouxe essa informação. Se essa fonte é uma fonte segura ou não. Porque muitas das vezes a gente ouve algo na rede social e leva aquilo como verdade. E aquilo muitas vezes foi inventado, né? Os famosos fakes que se diz por aí. E muitas pessoas hoje que não têm esse conhecimento, esse estudo, pastor, eles levam isso como se fosse algo verdadeiro. A mais pura verdade. E isso causa um dano muito grande para a saúde mental. Sim. E um outro ponto que eu quero abordar aqui, a gente falou sobre cristãos procurar um tratamento psicológico e tal, nesse sentido. E quanto à liderança, o preconceito com o povo cristão já é grande em acessar uma consulta com um psicólogo e tal. E quanto à liderança, quanto pastores que necessitam de ajuda profissional, como fazer? Olha, pastor, existe um perigo muito grande, né, dos líderes
ficarem doentes, psicologicamente falando, emocionalmente falando, pelo acúmulo de funções que um pastor e uma esposa de pastor tem. Porque é uma área que desgasta muito, falando em todas as áreas, porque muitas vezes você deixa a tua casa de lado, teu casamento de lado, teus filhos de lado, para cuidar do povo, para cuidar da igreja. Então é como se você vivesse dois personagens. E muitas vezes você vive um personagem a mais, você esquece do outro, né? Então, assim, seria muito importante que todos os líderes tivessem esse conhecimento, esse aprimoramento, né? Da importância que é de eles fazerem acompanhamento psicológico. E eu sempre falo, para procurar um profissional que tenha a sua base cristã, porque vai mudar muito essa linguagem, né? Vai ter uma abertura para falar de si mesmo e não vai ter tabus. E vai conhecer também o lado dele, e vai conhecer o outro lado. Então, quando você tiver dúvida, será que isso é bom? Procura um profissional da área que você vai ter ciência se realmente aquilo que você tem em mente é verdade ou se realmente foi rótulos criado por outras pessoas, né? Perfeito. E deixa uma palavra da psicóloga Marta pro pessoal aí. Bom, o que eu digo, né? Ame-se a si mesmo e quando precisar de ajuda, não evite, né? Não deixe para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. Porque nós somos seres importantes, somos seres dotados de muitas qualidades. Nós temos em nós a essência que é o Espírito Santo. E é muito bom, pastor Fábio, dizer que nós somos únicos. No mundo todo nós somos únicos, né? Como muitas pessoas dizem, Deus ele nos criou, nos fez a sua imagem e não teve outro semelhante a nós. Então nós somos milhões e milhões de pessoas, mas nós somos seres únicos. E por sermos seres únicos, nós somos dotados de muitos valores que muitas vezes são desconhecidos por nós. Exatamente. E se precisarem de ajuda, procurem ajuda. Não... Estou à disposição. Glória a Deus. Uma mensagem da pastora Marta agora. Bom, a pastora Marta é uma pessoa muito de fé. Eu sempre costumo dizer assim que a fé é a base da minha vida. Quando tiver dificuldade, seja no meio espiritual, no profissional, no material, tenha certeza que você serve um Deus tão grande, tão maravilhoso, que Ele vai fazer além do impossível para te ver feliz, para te ver em paz. Quando faltar forças em ti, procure forças em um Deus que nunca falhou e jamais falhará com o ser humano. Glória a Deus. Tem um versículo bíblico que assim foi uma estrutura para ti, um momento difícil, algo nesse sentido, que te marcou? Pastor, eu gosto muito dos Salmos que fala sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se nós tivermos a nossa base num Deus que é o nosso pastor e que ele guia as suas ovelhas pelo caminho certo, correto, nada vai nos faltar. Às vezes nós podemos passar por momentos de dificuldade, momentos de aperto, momentos angustiantes, momentos que nós achamos assim que não vai haver mais solução. E nós passamos a desacreditar em nós mesmos, né? Mas quando nós olhamos para a palavra e nós vemos que o Senhor é o meu pastor, Ele vai continuar sendo o meu pastor em tempo difícil e em tempo fácil, Ele não vai me abandonar. Nós sabemos que Ele vai nos guiar por caminhos que muitas das vezes parece que são caminhos tortuosos, mas vai nos conduzir à salvação. Assim como muitas vezes nós podemos pensar que estamos trilhando caminhos de alegria e vai nos conduzir à morte. Então o Senhor é o nosso pastor. Se nós formos guiados por esse pastor, nós não vamos falhar. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Um tempo precioso, missionário. Muito obrigado. Grato a Deus pela sua vida. Que muito obrigado, o Senhor pastor. venha abrir as portas do seu ministério, do Amém. seu trabalho e venha prosperar sobre a vida de vocês cada dia, cada segundo a mais. Amém? Amém, pastor Fábio. Muito obrigado por essa oportunidade. A todos, que Deus possa abençoar a sua vida, seu ministério, sua família. Amém. E que esse programa
possa chegar aos lares de pessoas que realmente precisam de uma palavra como essa, né, pastor? Glória a Deus. Vamos encerrar com uma oração? Você pode abençoar esse povo aí? Vamos sim. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão precioso ao qual tivemos a honra de estarmos reunidos neste programa, juntamente com o pastor Fábio. Eu quero colocar a todos os telespectadores que estão nos assistindo nas tuas mãos. O Senhor conhece a necessidade íntima, interna, particular, mental, psicológica, sentimental e emocional de cada um. E o Senhor é um Deus que tudo sabes e sabes como agir. E eu te peço, Pai, continua conosco e continua com o teu povo, guardando, livrando e protegendo a cada um de nós. Te agradeço, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, pastor Fábio. Queridos, compartilha com mais alguém, envia para pessoas que estão precisando, estão necessitando de escutar essa palavra e tenho certeza que você será um canal de bênção na vida dessas pessoas. Amém? Que o Eterno te guie, te guarde e te abençoe, a luz dele resplandeça sobre a tua face. Até o próximo programa. Shalom a todos. Venham que tem fome, venham que tem sede, amém.